Uma boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todos, mesmo que virtualmente. Ao pessoal que está assistindo, gostaria de solicitar. Obrigada pela presença. Só um instante. Solicitar que vocês dessem um retorno para a gente sobre o áudio. Como é que tá? Se estão nos vendo bem. Só estou começando a se manifestar aqui no chat. Só para a gente acertar essa parte técnica. Joia. Tá bom, parece que tá legal. Tava comentando que a gente começa a ver umas carinhas repetidas, né? Tem o pessoal que é fiel aos workdays, tá? Todo workday tá aqui. Obrigada, pessoal. Isso dá motivação para a gente continuar, né? Ótimo. Excelente. Gente, vamos lá, né? Hoje nós temos um Workday parte 2, né? A gente teve um retorno muito interessante, né, do primeiro, da primeira sessão, né, que nós trabalhamos esse assunto, né, a parte de direitos autorais, e a professora Roberta, ela já tinha, né, imaginado que esse assunto dava pano para manga, e por isso pensou, né, numa trilogia sobre o assunto. E então fizemos um mês passado, agora vem para a parte 2, e em agosto a gente já tem agendado um próximo, pois a gente, assim que fecharmos toda a programação de agosto, a gente vai divulgar, fiquem tranquilos. Mas realmente, né, o tema, como a Roberta havia previsto, é um tema que demanda, e foi o que foi, eu entendi, né, aí já o meu lado de aprendiz, né, o que eu entendi do primeiro Workday é que ela nos deu uma base conceitual, né, um arcabouço legal, definições, conceitos, para que nós pudéssemos, a partir desse momento, a partir de hoje, começar a pensar nas questões práticas, né? Esse ao meu entender, me pareceu o conteúdo programático da trilogia, né? Então, hoje, a gente vai começar a partir para a prática, né? Ver exemplos reais, ver como é que essas coisas acontecem, né? E nos resguardarmos, nos prevenirmos, né? E fazermos tudo bem direitinho, né, Beto? Queria agradecer a você novamente, né, pela disponibilidade de contribuir com esse momento que tem sido muito, muito bacana, muito gratificante, né, de estarmos juntos, mesmo que separados fisicamente, mas a gente está com essa oportunidade de se encontrar, né, aqui no canal, né. Então, vou deixá-los, né, com a Roberta e com o Mauro, né, que é o nosso convidado hoje, o intérprete de Libras. Também gostaria de verificar isso com vocês, se está legal, né, a janela da interpretação, se o tamanho está acessível, né. O Mauro veio contribuir conosco hoje, ele é da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, tá, Mauro? Que nós possamos aí estender essa parceria outras vezes. Tá? Fique bem à vontade, qualquer coisa, né, se comunique com a gente e a gente vai ajustando, se precisar fazer algum ajuste, tá bom? E eu vou acompanhando também lá no chat. Então, Beta, fica com você, acompanho lá no chat para você focar aqui, e qualquer coisa me demanda. Eu vou registrando, tá, pessoal, as perguntas, vou trazendo aqui para as anotações, e
nos momentos adequados, né, o Roberto vai respondendo e a gente vai sanando todas as dúvidas, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço, bom Workday para todos. Enfim, queridos, mais uma vez a gente está aqui. Eu quero primeiro agradecer muitíssimo ao CEFOR pela oportunidade que todos estamos tendo em compartilhar conhecimentos em várias áreas, né? E hoje a gente está aqui compartilhando num bate-papo as questões de direito sobre direitos autorais, a gente está dando uma continuidade. Queria agradecer muitíssimo a Mari por aceitar esse desafio, né, dessa proposta muito interessante, que são essas lives dos Workdays. Queria agradecer muito também ao Mauro, nosso colega da UF, que veio aqui contribuir e como intérprete, né, e nos ajudar a tornar mais acessível esse nosso momento, essa parceria que a gente tem feito com todos vocês. Eu agradeço muito a presença de todo mundo e desde já eu quero me colocar à disposição, como aconteceu depois do primeiro Workday, a gente recebeu muitas demandas pelo e-mail institucional, por WhatsApp, a respeito de direito autoral, algumas dúvidas particulares, e fiquem à vontade, se eu puder ajudar, eu me coloco à disposição, e para buscar junto com vocês a resposta, porque nem sempre eu consigo alcançar tudo aquilo que a gente precisa nesse espaço que a gente tem aqui. Mas, de qualquer forma, desde já me coloco à disposição e o meu e-mail fica no final da apresentação, né, como da primeira vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os limites do direito autoral e a transferência de direitos. Mas para a gente adentrar essa temática, eu preciso fazer 3 pontuações relembrando com vocês. A primeira delas é a questão do direito de imagem e o direito autoral. Nesse último tempo, a gente vem confundindo muito direito de imagem e direito autoral, e eu só quero retomar isso para fins de relembrar o nosso primeiro Workday. O direito autoral, que está na Lei 9610 de 98, é aquela proteção que se dá da relação do autor com a sua obra. Já que a obra é a exteriorização do espírito do autor, a proteção autoral é justamente essa proteção sob o aspecto moral e patrimonial dessa relação, esse vínculo entre o autor e sua obra. O direito de imagem é diferente. Embora também seja um direito constitucional, o direito de imagem é aquele direito que cada um de nós tem, que é um direito inviolável, ou seja, ninguém pode violar, de ter a nossa imagem, a nossa personificação física protegida, o nosso comportamento, os nossos gestos e também a nossa imagem mesmo, né, a imagem física. Muito embora ambos sejam direitos constitucionais, o direito de imagem ele é disponível, ou seja, eu posso licenciar ou autorizar que alguém faça uso da minha imagem e associá-la a um produto, a um serviço, ok? Isso é muito relevante, essa diferença entre direito autoral e direito de imagem. Outra coisa que a gente tem que relembrar, que a gente já bateu um papo lá atrás, no nosso primeiro Workday, é o direito originário, o autor originário e o titular de direito. São pessoas distintas. O autor originário é só a pessoa física, que é aquele indivíduo que, de fato, concebeu a obra intelectual. Aquele que concebeu os aspectos de exteriorização do seu espírito, ok? Só pessoa física pode ser autor original de uma obra intelectual. O titular de direitos é uma pessoa diferente, pode ser a pessoa física ou pessoa jurídica, mas a quem o autor originário direcionou direitos a respeito daquela obra intelectual. Direitos sob aspecto patrimonial sempre, a gente já viu isso. Então, o autor originário se distingue do titular de direito. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Sim. Se ele não transmitir a terceiros os seus direitos acerca da obra intelectual, ele é não só o autor, quanto o titular de direitos daquela obra intelectual. Os herdeiros nunca vão ser autores, vão ser sempre titulares de direito, ok? Isso é importante. A transferência desses direitos, gente, ao titular se dá por cessão ou licença, que é a temática principal hoje do nosso bate-papo. Outro ponto importante que a gente vai discutir são as limitações do artigo 46. A gente já conversou sobre essas limitações no nosso primeiro encontro, mas vale lembrar que o artigo 46 da LDA traz um rol exemplificativo, ou seja, pode acontecer outra situação em que não se vai proteger prioritariamente o direito do autor sob o aspecto patrimonial,
mais o acesso à cultura e educação por parte de uma comunidade. O artigo 46 traz um rol de situações em que o direito autoral ele é colocado numa condição menor do que o direito ao acesso à educação e à cultura por parte da sociedade. Ambos os direitos, a informação, cultura e acesso à educação, e o direito autoral são direitos constitucionais. Então, ambos são protegidos pela Constituição no artigo 5º. Ambos são cláusulas pétreas. Mas no momento em que eles se chocam, o artigo 46 traz um equilíbrio, deixando com que o direito autoral, sobre o aspecto patrimonial, não prevaleça sobre o direito do acesso à educação e à cultura. Resumindo, o artigo 46 traz para nós situações em que não é necessário que o autor originário da obra ou titular de direito autorize a utilização de uma obra. Ok? E aí, o que se dá, o que é essa transferência de direitos? Quando o autor originário, por uma deliberalidade sua, transfere a terceiros o direito patrimonial acerca da obra intelectual. Ele pode fazer isso sob diversas formas. E essas diversas formas estão previstas no artigo 49 da LDA. A mesma legislação que a gente tem estudado, que é a Lei de Direitos Autorais. Esse artigo 49, ele traz possibilidades de uso por parte de terceiros do direito patrimonial. Isso é muito importante. Gente, o autor, e eu falei isso e eu vou repetir, ele sempre vai ter o direito moral, o direito de paternidade, aquele direito que é só seu, aquele que foi quem concebeu a obra intelectual, ok? Então, o direito patrimonial, ele é transferido a terceiros. E essa transferência, ela sempre precisa ser expressa e prévia. Isso é muito relevante, gente, porque algumas pessoas não entendem a necessidade de documentar eventual utilização de material de terceiros. Essa documentação ela é muito relevante. E caso você não faça isso, você está infringindo a Lei de Direitos Autorais, podendo, inclusive, ser considerado um crime autoral, né? Nós vamos ver que tem previsão no Código Penal essa circunstância, tá? E aí, eu vou transferir por duas formas. Eu vou fazer um contrato de cessão ou um contrato de licença. Algumas pessoas chamam termo de cessão ou termo de licença. Não faz diferença alguma sobre aspecto jurídico. Coisa que precisamos saber é que licença e cessão são coisas distintas. Então, para eu usar, distribuir, remixar, republicar, ou, enfim, qualquer utilização prevista no 49, eu preciso de autorização expressa e prévia do autor originário. Ok? Isso é importante. O termo de cessão e o termo de licença, eles se diferenciam, mas a diferença é muito tênue. O termo de licença, ele é um termo mais simples, geralmente usado para um ato. Eu preciso utilizar uma determinada obra intelectual para uma situação específica. Eu vou lá e peço autorização ao autor originário. Eu quero publicar, eu quero utilizar um áudio em uma apresentação que eu vou fazer no evento. Eu quero usar um áudio. É claro que a gente vai falar do ECAD, mas a ideia é, eu preciso de uma autorização expressa do autor originário dessa música para que eu use naquele evento pontual. Trata-se de uma licença, ok? Basicamente isso. Eu preciso explorar aquela obra intelectual durante um tempo maior, ou para vários atos diferenciados. Trata-se geralmente de um termo de cessão, porque a cessão, ele é um termo mais complexo, ele é um contrato que traz cláusulas, possibilidades mais extensas do que simplesmente a licença. Então, basicamente, o que é mais comum que a gente veja sobre direito autoral? Termo de cessão. Licença a gente vê, mas para um ato específico. Aquele indivíduo quer usar aquela obra intelectual em um ato e acabou. Geralmente, a licença nem tem cunho comercial ou de fim de lucro, tá? Isso é importante. Não que seja impeditivo. É possível haver uma licença que tenha contrapartida financeira, mas geralmente não, ok? Então, por isso, a gente vai se adentrar mais às questões de cessão, ok? A cessão de direitos.
ela pode ser parcial ou total, ou seja, uma obra intelectual pode ser utilizada na sua parcialidade ou na totalidade, ok? Um trecho de um material ou material completo podem ser utilizados. E isso, de forma explícita no documento, ok? O uso que eu vou fazer tem que estar explicitado nos contratos ou termos de cessão de uso, ou de distribuição, ou de exploração econômica. Eles são entendidos de forma restrita. Isso significa que o que não está escrito não existe, então não existe, entre linhas, interpretação equivocada de um termo de cessão. O termo de cessão vai fazer menção explícita a todo uso possível, autorizado previamente pelo autor originário. Também o contrato ou o termo de cessão é necessariamente escrito, gente, porque ele é expresso. Significa que o autor originário escreve, explicita tudo o que ele está permitindo que aquele titular de direito vá fazer como uso da sua obra intelectual. A vigência do termo de cessão é, em regra, 5 anos. Mas as partes podem deliberar prazo maior ou prazo menor. Mas se não tiver nada explicitado, são 5 anos de vigência de um termo de cessão. Ou seja, um titular de direito pode explorar dentro dos limites daquele cedente ao cessionário, né? Nós vamos explicar quem são essas pessoas que figuram no contrato de cessão, durante 5 anos. Só produz efeito no país em que o termo de cessão foi celebrado. Neste sentido, a gente tem uma grande preocupação quando a gente fala da internet por conta das condições transfronteiriças, ou seja, não dá para você efetivamente controlar o uso ou a distribuição do teu material só no país em que você autorizou. Por isso é muito comum que artistas ou que escritores contratem empresas para essa finalidade, ok? Que são as questões da gestão coletiva, que vieram recentemente para os direitos autorais. Existem instituições cuja função é gerir obra de um grupo maior, ok? De uma forma profissional, porque possuem condições de controle maior. Com a internet, então, é preciso que a gente observe essas questões de fronteira da utilização. Mas lembrando, o titular de direito só pode fazer uso no país em que ele está autorizado, tá bom? E também, uma coisa que a gente já falou no primeiro momento, é que as modalidades de exploração econômica existentes à época, os suportes, as plataformas, as tecnologias existentes, são somente elas que estão protegidas naquele termo de cessão. Não pode aquele titular de direito, mesmo que dentro do prazo estabelecido pelo termo de cessão, fazer um uso e um suporte que não é. Por exemplo, existe uma plataforma específica para você transmitir determinado tipo de obra pelo celular. Não existe imaginemos, não existe uma plataforma para você acessar obras de escultura, por exemplo. Uma questão de realidade virtual, imaginemos que não exista. E você tem a autorização, como titular de direito, de explorar determinado acervo de escultura de um artista. Você tem durante aquele tempo. E aí surge uma plataforma que tem uma realidade 3D, uma realidade virtual, que você consegue colocar num celular aquela experiência de visitar, de acessar aquelas obras. Você não pode, porque tem um termo de cessão, usar essa autorização nessa plataforma. Por quê? Porque no tempo que você contratou aquela sessão, não existia, imaginemos, essa tecnologia. Então, toda a possibilidade é para aquilo que é existente e está expressamente explícito, tá bem? Quais são os direitos, basicamente, que estão alcançados num termo de cessão ou licença? Basicamente, usar, distribuir e explorar comercialmente, tá bem? Isso eu coloquei na apresentação só para deixar claro que esse direito precisa estar explicitado. Mais uma vez, o direito de uso, o direito de distribuição e o direito de exploração comercial. Caso alguém infrinja essa exploração de um material, de uma obra intelectual, não está previsto no termo de cessão e o indivíduo o faça, mesmo que ele seja titular de direito, mas que não esteja expresso, que ele poderia explorar
comercialmente, economicamente, ele vai cair na questão da pirataria, que é um crime previsto no 184 do Código Penal. Essas questões conceituais, elas são importantes para a gente administrar, para a gente avaliar um ponto à frente, porque nós vamos começar a falar do YouTube, do Google, como é que a gente vai fazer para reconhecer o direito autoral nessas publicações. Algumas pessoas perguntam assim, Roberta, como é que eu faço esse termo? Onde eu acho um modelo? Na verdade, gente, muito embora a gente consiga encontrar modelagem de vários tipos de material, de redação, né, de material documental, não é necessário que você se preocupe com o modelo de um termo de licença ou cessão. O que precisa constar nesse termo é que é relevante. Todo termo em que você licencia ou você cede, transmite direito autoral, necessariamente tem que ter dois grandes tópicos. O primeiro, quem são cedente e cessionário. Ou seja, quem é a pessoa que está cedendo os direitos autorais? Só pode ceder direito autoral ou o autor originário ou um titular de direito que tenha autorização do autor originário para transmitir para terceiros. Ok? E quem é o cessionário? É aquele que pretende ser o titular de direito. É aquele a quem o autor originário está transmitindo direitos patrimoniais. Sempre patrimoniais. A gente vai lembrar que existe o sempre, que é a paternidade do direito moral, que precisa ser observado ao autor originário e que é intransmissível. As cláusulas específicas são outro bloco que deve constar num documento de cessão ou licença. Essas cláusulas são quais? Basicamente, eu preciso delimitar o objeto, ou seja, que obra é essa que eu estou transmitindo os direitos sobre ela. É importante, gente, porque o cedente precisa, de fato, ser o pai daquela obra intelectual. Por quê? Por que eu tenho que qualificar essa pessoa de todas as formas? Porque pode ser que futuramente uma outra pessoa se diga pai daquela obra. Então, não só a obra tem que estar totalmente qualificada, restrita, delimitada, quanto o cedente totalmente qualificado. Quais direitos estão sendo transferidos? Ou seja, uso, edição, adaptação, arranjo, distribuição, impressão, comercialização, todos os direitos do artigo 29 da LDA precisam estar expressos. Eu não posso falar que eu transmito meu direito patrimonial a uma outra pessoa e não delimito qual é esse direito, né? Eu preciso dizer qual é especificamente. Também por que meio? Eletrônico, audiovisual, sonorização, que meio de comunicação, que plataforma, que tecnologia eu estou, de fato, autorizando essa transmissão de direitos. Também, para que finalidade? É uma finalidade comercial? Não comercial? Por quanto tempo? Ou quanto dinheiro, desculpa? Quanto vai custar? Também por quanto tempo? Ou é exclusivo? Só ele vai poder? Ou concomitantemente eu, que sou autor originário, também vou utilizar os frutos patrimoniais desta minha obra intelectual? Pode transmitir a outros para exploração econômica? Ou seja, esse titular que eu estou agora transmitindo, eventualmente, se ele quiser que outra pessoa explore, fazer uma parceria, ele pode? Também preciso deixar expresso. Esses são os pontos principais de um termo de cessão ou um termo de licença. Obviamente, a licença, por ser muito simplória, muitas vezes ela se dá com um parágrafo. Eu autorizo fulano de tal a utilizar a minha obra intelectual música no evento tal, no dia tal, sem fim econômico. Pronto. Sem contraprestação. Geralmente é assim que funciona. E aí, às vezes, simplesmente um termo mesmo, uma declaração de próprio punho ou uma declaração em que haja uma autenticidade de documento, né? Aquele autor originário, de fato, é o pai da obra. Agora, o termo de cessão, ele é um pouco mais complexo. Ok? E aí a gente vai passar para alguns tipos de licença e cessão que são muito comuns e a gente vai entender a diferença entre eles. Ok? A primeira coisa que a gente ouve muito falar é o famoso copyright, ou todos os direitos reservados. O
que vem a ser copyright? Gente, o copyright nasceu nos Estados Unidos e basicamente é o direito de cópia. A gente já viu que o nosso direito autoral ele é muito mais imbuído, ele é muito mais motivado e inspirado pelo direito francês, que dá muito mais valor ao direito moral da obra, a relação da obra com aquele que a concebeu, é uma relação íntima de espiritualidade, mas também protege o direito autoral. O copyright é muito mais voltado para o direito anglo-saxão, que é aquele direito básico de cópia, protegido mais sob aspecto patrimonial. Mas no Brasil também existe copyright, embora a gente tenha uma inspiração muito mais do direito francês, é muito possível que você queira proteger com a reserva copyright aquele seu material, a sua obra intelectual. Então, todos os direitos reservados, basicamente é uma licença particular, existe copyright, que é uma empresa que licencia de forma particular o direito autoral tradicional, que está previsto na Lei 9.610 de 98. Eu não sei se vocês se recordam, mas no nosso primeiro encontro, a gente falou que o título acerca do direito autoral, aquele que garante o direito autoral, ele é meramente declaratório. E o que significa isso? Significa que mesmo que eu não registre em lugar nenhum aquele meu direito autoral, ele é meu direito autoral. A diferença é, caso eu não tenha registrado, nem feito o registro na Biblioteca Nacional, nem tenha feito o registro como direito autoral no copyright, nem tenha feito o registro num cartório de títulos e documentos, se eu provar que aquele documento, aquela obra intelectual foi produzida por mim de forma originária, e aí eu vou provar isso provavelmente em juízo, né? Eu consigo os direitos, eu consigo a declaração de que aquilo é direito autoral meu. Então, não é porque não tem registro que você não é pai daquela obra intelectual, ok? Isso é muito importante. O copyright, que é todos os direitos reservados, a gente, às vezes, produz um material e escreve todos os direitos reservados. Se você não fez um registro específico na empresa que faz esse licenciamento, você não tem essa garantia de que, de fato, aquele material está protegido. Por quê? O fato de colocar copyright ou todos os direitos reservados só está indicando para aquele que vai usar não use meu material. Eu não permito nenhum tipo de utilização sem a minha autorização. É isso que você está indicando, ok? Não significa automaticamente que você tem um certificado de pai daquela obra intelectual. Para que você tenha esse documento, ou você vai registrar na Biblioteca Nacional, dependendo, né, do tipo de, se for música, na Universidade do Rio de Janeiro. Você pode fazer o registro num cartório de títulos e documentos, dependendo do tipo de obra intelectual, você vai lá e faz um registro de que você é pai daquela obra intelectual. Ou você pode fazer o licenciamento particular, como é o caso da copyright, ou licença pública, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. De qualquer forma, é meramente declaratório. É importante que você saiba disso. Não significa que quem não registra não tem direito autoral, tá? Não é um direito que passa a ser seu a partir do momento que você declara, que você registra. Ele é seu enquanto pai da obra, desde que você exterioriza aquele intelecto, tá? Mas é legal fazer o registro nas instituições, dependendo do tipo de obra intelectual, gente, e da repercussão econômica que ela pode vir a ganhar, é interessante que você apresente essa certificação, ok? Copyright é a indicação do direito autoral, ok? Ele é registrado, é uma indicação de propriedade exclusiva e qualquer um que vá fazer utilização precisa de sua autorização para qualquer finalidade, tá? O copyright dá uma restrição total de uso daquele material por terceiros. E o que você precisa fazer para depositar ou para se certificar na copyright? Entrar em contato, óbvio, com a empresa, pagar todas as taxas. Existe todo um processo que eles atendem lá para garantir que você é o autor originário, a partir de que momento você está depositando. Tem uma assinatura digital, existe um oficial de justiça que vai te notificar a respeito desse seu pedido, e existe todo um processo para se garantir realmente que você é o autor daquela obra. E eles te certificam e te colocam lá, copyright, de todos os direitos reservados. A partir daquele momento,
qualquer uso de terceiro. Qualquer uso precisa da autorização prévia e expressa, ok? Não só o finalidade econômica, é qualquer uso. Ah, mas não tem exceção? Tem. O artigo 46 da LDA é uma exceção. Você pode usar para todas aquelas finalidades que a gente viu no nosso encontro passado, sem necessidade de autorização, mesmo que esteja sob todos os direitos reservados de copyright, ok? E como é que fica, então, que é a grande pergunta, o uso e a distribuição do conteúdo na internet? Será que é possível que a gente restrinja como os direitos autorais, como a lei de direitos autorais prevê? E aí a primeira coisa que está em vermelhinho aí não é porque está na internet que está liberado. Isso eu acho que todo mundo sabe disso. Muito embora, na prática, a gente vê um mundo de possibilidades e de oportunidades sem respeitar os direitos autorais, e a gente captura aquilo e passa a tomar como nosso aquela autoria daquele material intelectual. E não, a resposta é não. O que está na internet não está necessariamente liberado. A gente já viu que o que está liberado, basicamente, é aquilo que caiu em domínio público, que tem autorização expressa e prévia do autor originário, ou que está no artigo 46. Se não está no 46, não tem autorização prévia e expressa, e não caiu em domínio público, que a gente viu que são 70 anos posteriores ao primeiro dia, no ano posterior domínio público. 70 anos, a contar do 1º de janeiro do ano posterior ao falecimento do autor originário. Não é domínio público. Não tem autorização prévia expressa. Não é hipótese do artigo 46? Não pode usar, mesmo que esteja na internet. E aí, como é que eu faço para encontrar esse indivíduo, autor originário, para buscar autorização? Percebam, gente, que esses impactos da internet são muito grandes sobre o aspecto autoral. Nem sempre você consegue identificar o autor daquela obra intelectual. E aí, como é que você faz? Como é que se dá aquele equilíbrio previsto na lei do acesso à cultura e à educação e à informação e o direito autoral? Surgiu, em 2001, a partir de uma empresa, lá nos Estados Unidos, as Creative Commons, são as licenças públicas. E com essa licença, a gente tem uma sacada muito interessante. Porque o autor que vai disponibilizar seu material na internet, ele já deixa previamente autorizado uma série de usos possíveis para aquele material. Então, você vai consultando aquele material, perceber que uso você pode fazer e automaticamente não precisa entrar em contato com o autor originário. Ele faz isso de forma prévia, mas ele faz de forma prévia até em ser consultado, ele nem precisa ser consultado. Ok? Então, é sobre essas licenças públicas gerais que a gente vai falar um pouquinho, porque o que nos importa de forma mais preocupante nesse momento é pensar numa licença para material que está disponibilizado na internet, porque dá uma falsa sensação de que esse material está aberto à utilização sob qualquer finalidade. Então, a gente começa a falar que a licença... Beta. Oi, meu bem. Oi, a gente tem duas perguntas, se de repente você responderia antes de passar para outra parte, porque aí de repente fica mais contextualizado, né? Sim. Então, o Lauro perguntou o seguinte, ele se desculpou porque se atrasou, é o Lauro mesmo, né? Que bom que você está aqui, Lauro. E ele pergunta, né, se ele entendeu direito, mas no caso da produção de livros do Moodle, não podemos citar obras originais, livros, imagens, citando conforme a ABNT, tem que ter um termo? Não, Lauro, olha só, foi excelente a sua pergunta. De antemão, quero te convidar para o nosso próximo Workday, que é o 3º, que lá nós vamos trazer um passo a passo de como utilizar cada tipo de obra intelectual no nosso munus de educar, tá bom? Mas, de qualquer forma, o que a gente falou no primeiro encontro? O artigo 46, ele nos traz uma excepcionalidade para o uso educacional das obras intelectuais. Então, a mera citação de paternidade, de originalidade do autor originário da obra, garantindo, assim, o âmbito moral, o aspecto moral do direito autoral, já pode ser entendido como satisfatório sob o aspecto educacional. Então, a gente pode sim e deve utilizar-se de obras originárias no nosso material educacional, fazendo simples referência, citação ao autor.
do jeito que você colocou aí, está correto. Tá bem? Só porque o uso é educacional, só lembrando, não é tudo que você vai fazer, toda a utilização, basta você colocar o autor, não. É porque o uso educacional está previsto no artigo 46 da LDA. Santo artigo 46, né? Benção, é benção. Pra gente, né? Pra gente. Porque a gente é instituição pública, nós estamos falando do ensino público. Vamos levar isso aí para o ensino particular? Quando você produz material didático, nós vamos falar isso, tá, no próximo Workday, porque o TCU já tem entendimento a respeito de como é que a gente faz com aquelas videoaulas que fazem parte de um curso, por exemplo, que é pago, aquelas instituições privadas que fazem material editorial e apostilamento, como é que a gente vai fazer, de quem é aquelas o direito autoral em relação às apostilas, ao material, à videoaula. Isso tudo nós vamos discutir no próximo encontro, porque nós vamos ter maturidade, todos nós juntos, para entendermos o porquê de cada uma dessas coisas, porque é muito simples quando você entende a base, que foi o que eu falei no Workday 1. Então, Lauro, eu estou falando para você, o material que você produz no Moodle, que é um material didático, ele está sendo disponibilizado de forma pública. Mas se você fosse uma instituição particular, como é que fica esse direito autoral? E aí a gente começa a mudar um pouco alguns aspectos, porque você está vendendo, você está lucrando com esse material, obra original. No caso específico do que você perguntou, não seria diferente, porque seria um material educacional que você vai referenciar. Mas e para usar toda uma obra como material educacional, para obter lucro, começa a ficar um pouco diferente, entendeu? Mas a gente vai falar um pouquinho mais no próximo, porque aí a gente vai falar, ok, quero usar uma imagem, onde eu encontro, que tipo de autorização eu tenho que ter? Eu quero usar um vídeo, eu quero usar um livro, eu quero usar uma apostila, aí eu preciso de um momento só para isso, porque aí a gente vai pegar passo a passo, tá bom? Eu espero ter conseguido. Se eu não conseguir me fazer compreender, você repete aí a perguntinha para mim. Beta, e tem uma outra. A Ana pergunta se, talvez seja no mesmo sentido, se eu disponibilizar um capítulo de um livro como tarefa, né, dentro da tarefa do Moodle, eu tenho que ter essa autorização? Do mesmo jeito, Ana, o 46 abençoado, ele fala que pequenos trechos, pequenas partes, que a gente já falou na semana passada, no encontro passado, não tem a definição do que seria pequeno trecho na lei, né? Então é um bom senso. Também é autorizado. E em se tratando de atividade educacional, por conta do acesso à informação, educação e cultura da sociedade, também está excepcionalizado esse direito autoral aí. A questão patrimonial do direito autoral não precisa ser protegida, mas há a questão moral sempre, né, gente? Você usou o capítulo do livro fazendo a referência em relação à paternidade da obra. Tá bom? Eu acho que era isso? Eram essas duas. Pode ser. Então, tá bom. Laura gostou muito da reflexão. Já confirmou presença no próximo. Lauro, traz pergunta para a gente buscar as respostas juntos, porque, gente, acontece tanta coisa que às vezes a gente tem que entender sobre o aspecto lógico. E sabe o que eu estou pensando nesse Workday 3? Eu quero ter uma forma de vocês participarem comigo, não só como pergunta e resposta, mas buscando a resposta com vocês. Porque nesse tempo de pandemia, nós estamos desenvolvendo tanto a questão educacional na internet, que tem acontecido muitas demandas judiciais. E aí eu vou trazer decisões para a gente analisar juntos, com base nesses 2 primeiros encontros que a gente fez. Será que o juiz entendeu da mesma forma? Será que a gente vai contestar? Então, assim, vai ser uma coisa que eu preciso mais de participação, mas as perguntas sempre vão trazer esse cunho, né? Então, vamos lá. E que licença pública a gente tem que é mais comum? Aí a gente vai falar da Creative Commons. A licença Creative Commons é a mais comum. Na verdade, no Brasil, é basicamente a única que a gente tem na plataforma da internet, né, nos meios eletrônicos, é a que a gente tem mais utilização, porque no Brasil a gente tem acesso a muitos aspectos da internet, mas o nosso maior uso, segundo as pesquisas, é a pesquisa do Google e o material disponibilizado no YouTube. E ambos, Google e o YouTube, trabalham com a licença pública geral, que chama-se Creative Commons. E é a respeito dela que a gente vai bater um papo hoje. A Creative Commons, ela não
deixa de proteger o direito autoral. Ela faz o quê? Ela complementa a legislação autoral, mas ela dá uma flexibilizada nessa licença. Uma vez que ela dá ao autor originário da obra a possibilidade de previamente expressar, expor, delimitar o uso que ele está dando, transmitindo a terceiros interessados. E quem são esses terceiros interessados? Não são identificados. Então, perceba que, diferentemente do termo de cessão, em que o cessionário, que é aquela pessoa que recebe o direito, titular do direito, ele tem expressamente sua qualificação no documento, na Creative Commons, qualquer usuário que vá utilizar o material disponibilizado na plataforma online, na internet, já tem essa autorização expressa. Então, ele não precisa pedir ao autor originário. Agora, existem algumas limitações que o próprio autor originário já indica para uso, que a gente vai entender essas figurinhas e essas siglas nesse encontro de hoje, ok? E não substitui o direito autoral, gente. Isso significa que se você faz uso indevido para além daquilo que o autor originário licenciou, você vai, de qualquer forma, incluir-se nos deveres do direito, da lei de direito autoral, inclusive podendo ter cometido crime autoral. Não é porque esse indivíduo licenciou de forma prévia que você pode fazer qualquer uso. Então, você precisa entender o limite que ele te deu, porque são 6 licenças da Creative Commons. 6. Cada tipo de licença te dá um uso específico para tal. E a grande questão é possível ou não gerar receita com material autoral originário? Sim, é possível. Então, o autor, perceba, o autor originário, ele pode decidir te autorizar, sem saber quem você é, utilizar-se de uma obra originária dele para gerar riqueza ou receita para você. Existe licença específica para isso. Tá bom? Então, o que pode ser licenciado como Creative Commons? Conteúdo original, claro, só pode licenciar quem é o autor originário. Ou outras obras que são registradas, por exemplo, nós vamos ver que tem um tipo de licença que eu posso utilizar-me de uma obra intelectual originária para criar uma outra obra derivada. Desta obra derivada, a autora sou eu. Desde que eu diga que eu me inspirei no autor da obra originária para criar a obra derivada, eu posso licenciar como Creative Commons, ok? E as obras em domínio público, a gente viu que a obra em domínio público, ela pode ser utilizada sob qualquer finalidade, sem nenhuma repercussão econômica, nem para aquele que, se bem que o autor já morreu, no caso do domínio público, né? Mas o herdeiro ou qualquer titular de direito não teria nem como repercutir questões patrimoniais, porque ela entrou em domínio público. Domínio público é quando o percurso transcorreu de 70 anos após o 1º de janeiro do ano posterior à morte do autor originário, ok? A obra licenciada como Creative Commons concede direito prévio aos usuários de realizar, de reutilizar, de editar, mas sempre indicando a autoria. Gente, qualquer tipo de licença, termo, cessão, concessão, nunca pode desconsiderar o direito moral, porque a gente viu lá no primeiro encontro que o direito da paternidade, ele é indisponível. Eu não posso dispor da autoria da obra, ok? E aí, alguns de vocês já devem ter visto esses símbolozinhos em algum material. Esses símbolozinhos que nós vamos tentar entender juntos hoje são os 6 tipos de licença, os 6 selos da Creative Commons, ok? Cada selo desse me dá um tipo de licença possível, um tipo de uso possível, tá bom? Vamos conseguir juntos entender algumas siglas importantes. Primeiro, BY. Creative Commons é CC, ok? BY, todo selo da Creative Commons tem a licença BY, que é a licença de autorização. O que é BY? É a paternidade da obra, ou seja, eu sempre tenho que indicar a autoria. Consta em todos os selos. NC não pode usar de forma comercial. ND
não pode modificar a obra. E SA pode modificar como você quiser. Todas as licenças da Creative Commons, todos os selos, têm ou uma delas ou uma combinação delas. Então, esses desenhos que a gente vê aqui, ó, que nós vamos pegar um por um agora e vamos destrinchar, é muito simples, não é um bicho de 7 cabeças, não. É uma mistura, é uma combinação dessas 4 siglas. Ele vai te indicar, sempre que você tem que indicar a autoria, ele vai dizer se você pode ou não fazer fim comercial, se você pode ou não modificar a originalidade da obra, ou se você pode, né, no caso, se você pode alterar a obra e criar obra derivada dela. Começando com a licença de atribuição, que é a CC BY, essa aqui, ó, é a CC de Creative Commons, e esse menininho aqui, ó, de BY. Você pode utilizar para qualquer fim, seja comercial ou não, desde que você indique a autoria. E você pode alterar ou não a obra original também. Essa é a licença, o selo mais flexível que a gente tem. E nós vamos ver lá na frente, que é o selo de autorização que a gente dá para o YouTube ou para a Google, quando a gente publica com essa licença de atribuição. Tá bem? Essa é a mais flexível, ou seja, você pode fazer o que você quiser com essa obra intelectual, desde que você indique o quê? A autoria. O segundo selo é a licença BY SA. Ou seja, BY indica a autoria e SA você pode ter um uso comercial, mas você precisa compartilhar a sua obra derivada com o mesmo tipo de licença. Ou seja, o autor originário fala para você, pode usar, pode alterar, pode ganhar dinheiro com ela, só que a obra que você derivar dessa minha obra originária, você vai ser obrigado a licenciar com atribuição compartilha igual, que é essa licença aqui, ó. Compartilhe o que você fizer de forma igual. Quando você tem o compartilha igual, gente, a obra originária é citada na obra derivada. Dessa forma, o autor originário não perde a paternidade da obra originária, ela vai só sendo cada vez mais transmitida e reutilizada, ok? É um tipo específico. E pode ganhar dinheiro com ela. O terceiro selo é a atribuição sem derivação, que é BY ND. Você pode sempre indicar, tá vendo? Sempre indicar a autoria, que é o menininho, e o ND, que é o igual, significa não faz nenhuma alteração. Você não pode atribuir exploração comercial a ela, você tem que distribuir esse material de forma inalterada. E tem que sempre indicar quem é o autor. Ou seja, pode sair distribuindo essa obra sem problema, mas só não pode ganhar dinheiro com ela e nem alterar nada. É um tipo de autorização, um selo da licença Creative Commons. Ok? É uma licença geral pública, queridos, portanto, você não tem custo para licenciar a sua obra intelectual. Você pode simplesmente entender a licença e inserir o tipo de licença na sua obra intelectual, tá bom? Licença de atribuição não comercial, que é a BY NC. Significa que você sempre vai indicar a autoria ao menininho aqui, e tá vendo o dinheirinho aqui, ó, não pode ganhar dinheiro com ela. Então, você pode usar sem finalidade econômica, pode alterar como você quiser, só que não pode ganhar dinheiro com ela, e sempre tem que indicar o autor originário. Tá bem? Essa licença de uso não comercial. É o quarto selo. O quinto selo, perceba que até o terceiro selo, eu tinha questão de utilização que podia ser para fim lucrativo. Agora já começou a restringir. Está ficando cada vez mais restrito. Antes eu podia tudo e eu estou cada vez mais restringindo a utilização. A quinta licença, que é a que a gente vai falar agora, é a não comercial e compartilha igual. Olha só, o menininho, eu sempre tenho que dizer quem é o autor originário, não posso ganhar dinheiro, e a minha obra derivada, porque eu posso alterar, tem que ser também licenciado como compartilhado igual. Eu não posso fazer uma restrição ao uso da obra. Eu pego uma obra original, eu reutilizo, mudando, alterando, me inspirando naquela obra, eu faço outra, eu derivo aquela obra, mas eu não posso ganhar dinheiro com ela,
E mais, eu tenho que indicar quem é o autor originário e tenho que licenciar de forma equivalente à obra originária, ok? É importante. Por fim, a última e mais restrita das licenças é a que eu vou sem derivação e sem derivado, ou seja, eu vou ter que indicar a autoria, eu não posso ganhar dinheiro e eu não posso alterar a obra. É a mais restrita de todas elas. O material deve estar inalterado, não pode ser utilizado para fim comercial. Mas o autor originário me deixa compartilhar essa obra, sem fim lucrativo. São 6 selos que a gente vai falar, que a partir de 2001 facilitou muito as questões sobre o aspecto da internet. Porque hoje, um autor originário, quando ele divulga o seu material, para que ele seja conhecido de alguma forma, ele pode dizer qual é o uso que ele demanda, que ele decide dar para aquela obra. E uma vez que você respeite, conforme o selo, e chama-se selo, você vai ver essa indicação aqui na produção intelectual daquele autor originário, fazendo o uso devido, você não vai infringir a LDA, a Lei de Direitos Autorais. Por isso que eu digo que a Creative Commons, ela trabalha em parceria, ela faz uma ligação com a Lei de Direito Autoral. Perceba que essas utilizações são muito amplas. Você pode até ganhar dinheiro, mas depende se o autor te autorizou. Roberta, mas e se eu tiver diante de um uso não comercial, não modificável, eu não posso usar aquela obra intelectual? Não, usando-se da Creative Commons. Porque ele já disse que você não pode. O que você tem que fazer? Aí sim, procurar o autor originário, comunicar-se com ele e tentar com que ele, convencê-lo para que ele te ceda por um contrato ou termo de cessão. De boca, gente, não existe o entendimento de que ele te autorizou. O judiciário brasileiro entende que as questões de direito autoral, sobre o aspecto do direito patrimonial, elas devem ser explícitas. Elas são entendidas de forma restritiva, ou seja, se você não tem prova de que ele te autorizou, ele não te autorizou. Tá bem? Então, vamos lá. E tem uma última possibilidade da Creative Commons, que é menos comum, que é o autor originário abre mão daquele decurso temporal de 70 anos após a sua morte, porque ele está vivo, e ele já, na obra originária, ele diz que é domínio público. Então, ele deixa você fazer qualquer coisa sem restrição e sem indicar a autoria, o que é mais relevante, que é isso que distingue o domínio público da licença BY. Tá bom? E aí, a gente passa para o YouTube. O YouTube tem 2 tipos de licença que nós vamos ver agora. O YouTube, basicamente, tem uma licença padrão e tem a licença Creative Commons. Mas qual é o selo que o YouTube permite que o autor originário registre a sua obra intelectual? É o selo BY. Lembra que o selo BY, ele só obriga o usuário a indicar a autoria, podendo usar de qualquer forma, para fim comercial ou não, podendo alterar ou não a obra, tá? Então, isso é muito importante. Nós vamos ver como fazer isso nas nossas produções intelectuais. A licença padrão do YouTube, ao contrário, é aquela licença que registra tal qual a LDA, ou seja, a licença padrão não dá direito ao usuário a fazer nada, ok? A não ser, obviamente, nós vamos ver na frente, a compartilhar. E como compartilhar eu vou explicar também, para que a gente não infrinja na legislação penal quanto os direitos autorais, tá bom? Então, basicamente, o YouTube tem sim proteção, tá? Então, não é porque está no YouTube que está liberado, porque hoje a gente tem uma prática de qualquer coisa, a gente pode subir, né, que é o termo que a gente comumente usa, subir para o YouTube e aí está tudo liberado. Não funciona assim. O YouTube te dá 2 oportunidades de licença. Ou você tem a licença padrão, ou você tem a Creative Commons. Lembrando que o YouTube, em regra, se você não escolhe, ele vai te licenciar na licença padrão, que é a licença mais restrita, que dá aqui direito ao usuário do YouTube apenas acessar o teu material, a tua obra intelectual. Tá bom? E é basicamente isso aqui que eu apresentei no nosso material de disposição, porque, como a Mariana comentou conosco,
que nós vamos, depois disponibilizar esse material para vocês na base de conhecimento do CEFOR, e ela vai explicar em algum momento mais à frente, quando a gente tiver todo o regramento autoral, né, disposto na base de conhecimento. Esse material que a gente está disponibilizando no Workday, na live, vai ficar disponível para vocês, por isso que eu enchi de detalhes, muito embora eu saiba que as apresentações, elas não devem ter como praxe tanta informação, isso não é falta de conhecimento técnico como professora, mas sim para que seja um resuminho mesmo, para que quando vocês tenham acesso na base de conhecimento a este material, ele esteja completo para consulta, tá bem? Foi essa a finalidade de eu escrever tanta coisa aqui na apresentação dos slides. E aí explico aqui os tipos de licença. A padrão do YouTube é aquela em que o YouTube tem apenas direito de transmissão, ou seja, o usuário só pode ver, só pode ter acesso. Não pode alterar, não pode ter finalidade econômica, é a licença padrão, tá bom? Direito autoral padrão. Essa licença padrão atende a LDA. E a Creative Commons, ela vai atender a Creative Commons, que é uma licença pública, gratuita, sempre lembrando que a única opção que você tem aqui, quando você pede para licenciar como Creative Commons, é licenciar com a licença CC BY, tá bom? Isso significa que se você colocar Creative Commons, o usuário do YouTube pode acessar, ele pode alterar, ele pode ter utilização para fins econômicos do teu material, sempre indicando a autoria, é óbvio. E toda vez que ele faz isso, nós vamos ver que o YouTube tem um mecanismo para indicar ao autor originário que aquela obra originária está sendo utilizada derivada ou sendo utilizada por terceiros usuários do YouTube também, tá? Então, existe uma garantia. Então, não é só roubada colocar a licença Creative Commons, não. Geralmente, quem coloca essa licença quer dar muita repercussão à sua obra intelectual, entende? É mais ou menos nesse sentido. E aí eu vou pedir a Mari para tocar para nós aí um videozinho que eu gravei da minha tela, como registrar o direito autoral nesse vídeo do YouTube. Como é que eu vou achar lá no YouTube essa opção em ser licença padrão ou ser licença Creative Commons? A Mari vai tocar para a gente e eu vou explicar para vocês aonde achar. É muito simples. Ah, Roberta, eu não quero me preocupar com isso. Ok, saiba que sempre vai ser licença padrão. Perceba lá, gente, como a gente faz. Você vai lá no seu vídeo, quando você inserir o seu vídeo, você vai lá, clica o seu vídeo, em cima do teu vídeo aí, tá todo mundo enxergando? Ó, tá vendo esse primeiro vídeo eu abri? Isso aí. E tem uma opção um pouquinho abaixo aqui do lado, ó, tá vendo? Mais as opções, o mais opções aqui, aqui embaixo, nesse primeiro menuzinho tem licença padrão ou Creative Commons. Então, você vai no detalhe do vídeo, mais opções, e tem essa opção no menuzinho drop-down aqui, de você ou deixar na licença padrão, ou inserir a Creative Commons. Claro, gente, que você só vai mexer nisso se você quiser a Creative Commons, porque se você não fizer nada, a licença padrão é aquela que o seu vídeo vai ser postado no YouTube, tá bom? E se você colocar Creative Commons, o seu vídeo vai passar por uma fase no YouTube, que é a fase de percepção se de fato você é o autor originário. O YouTube tem, nós vamos ver um pouquinho à frente, o ID de conteúdo, que é a identificação de conteúdo, que ele vai, através de um vídeo de referência, uma base de referência que ele tem lá, ele vai verificar se o teu material é originário, se você de fato é o autor, ou se aquilo ali é uma derivação de alguma outra obra. Então, a Mari passou para a gente aí. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, tenta fazer aí depois no YouTube, em algum vídeo, se você tem uma conta no YouTube, pega um vídeo seu e faz essa verificação aqui. Todo vídeo que você posta tem essa possibilidade. Vamos voltar lá, Mari? Isso é para você registrar o seu vídeo como licença padrão ou Creative Commons. Mas como você identifica o vídeo de outra pessoa, aí a Mari vai mostrar para a gente também como é que a gente identifica se aquele vídeo ali está com a licença padrão, ou seja, totalmente restrito, ou se ele é Creative Commons. Você vai abrir o vídeo que você quer, conforme ela está mostrando para a gente aí na tela.
Só um instantinho, gente. Carregou não, Beto? Não, amor. Pera lá, vamos ver. Interessante. O outro deu certinho. Fecha e abre de novo. Tranquilo. Isso que eu estou fazendo. Chegou a aparecer aqui, mas não deu. Pois é, não, eu entendi o que eu fiz de diferente nesse. Agora, deixa eu Isso. só compartilhar de novo, que agora vai dar certo. Tá na tela, só não tá passando ainda. Agora vai. Gente, você vai pegar o vídeo que você quer, você vai na descrição do vídeo, que fica logo abaixo, vai passando toda a descrição, a última informação, ó, a última informação que você vai ter depois de toda a descrição tá aqui, ó. Quem licenciou, tá vendo? E que tipo de licença. Se não está informando que tem Creative Commons, é porque a licença é padrão. No caso desse vídeo que eu dispus para vocês aqui, a licença padrão está dizendo quem é o detentor, o titular dos direitos autorais. Ou seja, em necessitando utilizar esse material, você precisa pedir autorização expressa e prévia a esse indivíduo aqui, que é o titular de direitos ou o autor originário, tá bem? Vai lá embaixo do vídeo que você quer, ela tá mostrando pra gente de novo aí, ó, na descrição do vídeo, lá embaixinho vai ter, ó, licenciado para o YouTube por fulano de tal. Se não tem informação que é Creative Commons, ele é licença padrão. Então, a exceção é o Creative Commons, gente. Se não tem nada, pode voltar lá, Mari, por favor. Muito obrigada, amor. Se não tem nenhuma informação diferente, é porque ela é licença padrão. Tá bom? E aí, eu falei para vocês do identificador de conteúdo. Todo vídeo, gente, todo material, toda obra intelectual que a gente disponibiliza para o YouTube, ela passa por uma varredura, uma base de dados que o YouTube tem, é automatizado, isso, obviamente, é uma tecnologia, e eles têm uma base de referência daquilo que é mais cotado economicamente, aquelas músicas, aqueles vídeos que estão mais em alta, e faça um encontro daquilo que você está publicando com aquilo que eles têm de referência. Se houver similaridade, receber uma comunicação dizendo com conteúdo de terceiros. Perceba que é uma similaridade. O YouTube não vai olhar o vídeo, vai ver que parte, se é parte. Não. Se houver referência de áudio ou de vídeo comuns, eles vão te informar que existe correspondência a conteúdo de terceiros, vão informar o autor originário que publicou aquele material, que existe essa pendência, né, que você publicou algo, vai cruzar vocês dois e vai deixar vocês dois resolverem. Ok? E aí, quem vai decidir o que fazer é o autor originário. Ele pode fazer 3 coisas. Se, de fato, aquele material está infringindo o direito autoral, ele tem 3 opções. Ele pode mandar bloquear a exibição do material que você está disponibilizando, que é o material derivado. Ele pode pedir para obter estatísticas a respeito da sua exibição. Para que ele faria isso, gente? Para judicializar e buscar danos patrimoniais e morais, obviamente. E uma terceira possibilidade é, se ele perceber que é lucrativo para ele, ele vai a opção de monetizar o teu material, ou seja, ele vai disponibilizar os anúncios, contratar anúncios, vai monetizar, mas quem ganha o dinheiro é ele. O seu material vai ser monetizado, mas o recurso financeiro vai vir para o autor originário. Quem define isso é o autor originário, ok? Agora, você pode contestar que o material não é derivado, que é uma obra originária sua. Agora, esteja certo de que é. Porque aí você vai abrir um processo dentro do YouTube que pode, inclusive, ser judicializado. Porque o YouTube só vai, de fato, se envolver nisso se você contestar que não é uma obra derivada e sim uma obra originária. Tá bom? Porque pode acontecer. É falível. Não é isso? E em relação ao uso de material do YouTube, então, algumas perguntinhas básicas. Só para a gente resumir o que eu falei do YouTube. É legal, então, eu compartilhar uma obra intelectual com licença padrão? Compartilhar? Sim, claro que sim. É apenas um endereço, o caminho que você está indicando para outra pessoa. Você está dizendo assim, ó, assista esse vídeo aqui, ouça essa música, assista essa videoaula. Você está compartilhando. Embora a licença padrão diga, existe um uso restrito, a distribuição
desculpa, a transmissão pelo YouTube está autorizada, é óbvio. O autor postou o material no YouTube para que os usuários possam utilizar-se apenas para uso próprio. Quando você compartilha, já se tem o entendimento que você apenas indicou o caminho para que outro também assista ao material, tenha acesso ao material para uso próprio. Então, compartilhar não tem problema. É legal obter lucro com material de terceiro postado com licença padrão? Não é legal, né, gente? Porque a licença padrão é a mais restritiva que tem. Para que você tenha um uso, qualquer que seja ele, tem que pedir autorização expressa. Bom, ao autor. Outra perguntinha. É legal obter lucro com material de terceiro postado no YouTube com a licença Creative Commons? Sim, claro que é legal. A licença é licença BY. Pode fazer tudo, alterar, pode obter lucro, né? A única coisa que você tem que se preocupar é observar se de fato a licença BY está registrada junto ao material, porque ela é exceção aos materiais postados no YouTube. Quarta perguntinha. Posso usar obra com licença padrão do YouTube para uma publicação sem fim lucrativo? Não, também não pode não. A única coisa que a gente pode fazer, em regra, com o material do YouTube é uso próprio. Assistir, ter acesso, compartilhar para que outros também façam isso. Posso compartilhar no Facebook? Posso compartilhar também numa rede social, no WhatsApp? Pode. Pode compartilhar de qualquer forma, desde que você compartilhe material original e isso seja uma indicação de caminho, ok? Isso é importante. Sem fim lucrativo ou com fim lucrativo, não pode usar, tá bom? Só pode compartilhar. E o Google? Como é que funciona o direito autoral no Google? Nesse ambiente de pesquisa, gente, o direito autoral funciona tal qual no YouTube. A diferença é que quando você vai até o Google, você está fazendo uma pesquisa que te encaminha a uma localidade originária. É essa localidade originária que precisa ser observada para fins de direito autoral. Porque o Google nada mais é do que um meio para você chegar ao local originário. Você vai buscar as fotos, vai buscar os vídeos, os textos, as revistas, você vai a um local. E neste local você precisa observar o uso permitido pelo autor originário. Geralmente, se tratando de material online, nós vamos falar, material na internet, que ou um indivíduo fez uma licença pública, que é a Creative Commons, que aí ele vai indicar no material que tipo de selo ele inseriu, ou ele vai fazer isso de forma padrão. Ele vai disponibilizar para você só ter acesso e nenhum tipo de utilização, que é a licença padrão na internet, que é aquela que atende de forma restrita a LDA, Lei de Direitos Autorais. Tá bom? Agora, também tem disponível no Google biblioteca de dados e fotos e imagens públicas. Geralmente aquelas que ou caíram em domínio público ou que foram disponibilizadas pelos seus licenciantes como domínio público. Então, nesses lugares em que se disponibiliza bases públicas de música, né, de vídeos, de letras, de arte, qualquer que seja, qualquer obra intelectual disponibilizada em bases gratuitas e públicas ou particulares, pagas, você tem o direito autoral reservado naquele limite de utilização. Se é domínio público, você pode fazer qualquer coisa com essa obra. Tá bom? Agora, o Google também tem o mesmo mecanismo do YouTube de verificação de autenticidade de material. Então, toda vez que você publica publica um material que não é fidedigno e você diz que é seu e tem grau de similaridade, o autor originário, em tese, também vai receber uma comunicação de que tem sido disponibilizado algum material que não parece original, ok? E aí, antes da gente falar do Workday 3, eu quero deixar a oportunidade para a gente bater mais papo, trocar ideia. A ideia de hoje, gente, era basicamente apresentar as possibilidades da Creative Commons, porque as pessoas têm muita dúvida em como usar material do YouTube e material que são disponibilizados no Google, né? Então, esse foi o foco, entender como é que eu transmito direitos, quem pode receber e como é que eu faço para buscar essa autorização. Quando ela é expressa e prévia,
que são as licenças públicas gerais, e quando ela não é expressa e prévia, eu preciso dessa autorização. Que tipo de modelo eu posso encaminhar para o autor originário? Essa foi a ideia do nosso bate-papo de hoje, para que a gente tenha possibilidades do nosso próximo encontro de entender, eu tenho material educacional, e aí o foco vai ser mesmo no próximo encontro, a questão educacional, né, como é que a gente faz isso no nosso atuar como professor, e que direitos nós temos como professores em relação aos materiais e à nossa imagem, que direito o aluno da gente tem em relação às imagens. Eu vou discutir, eu sei que um grupo grande que participa desses encontros da gente é um grupo que trabalha no Instituto Federal, eu vou discutir com mais profundidade com vocês, trocar uma ideia em como é que a gente vai operacionalizar aquele parecer do doutor Aparecido, né, recente, um parecer que foi feito em relação aos APNPs, e é nesse momento que a gente vai bater um papo a respeito, né, como é que a gente vai fazer enquanto professor para atender aquilo que está lá. E foi essa a proposta desse bate-papo. Eu espero muito ter sido clara. Eu sei que às vezes é uma linguagem um pouco não comum no dia a dia, mas eu sei também que vocês têm a oportunidade de bater papo, me conversar, perguntar, e eu vou abrir isso aí agora, Mari. O que tem aí de pergunta? Tem alguém querendo perguntar? Tem sim. Então vamos lá. Não, Laura, ele fez um comentário, né? Inclusive fez sugestão, né? Pro terceiro Workday. Poderia falar de ferramentas embutidas em salas do Moodle. Ele disse que é professor de matemática, então ele usa muito o GeoGebra embutido na sala, né? Legal. Cada ferramenta pode ser feito por uma pessoa. E aí ele fala que procurou no site a licença e não encontrou. Legal. Ele falou um negócio interessante. Lauro, software disponibilizado não precisa, não tem direito autoral nesses aspectos. O direito autoral do software é em relação a você produzir um outro aplicativo ou software usando o mesmo mecanismo e dá um outro nome. Aí é uma outra lei que protege. Mas quando você usa um software para trabalhar e você, de repente, faz uma gravação de tela, ou quando você usa a ferramenta que está disponibilizada no software, não existe direito autoral para isso, porque essa ferramenta ela foi disponibilizada exatamente para o uso. O que tem direito, mas não é um direito autoral nessa modelagem, é um direito mais voltado à propriedade industrial, e ao direito de software mesmo, são as licenças de uso de softwares. Quando você usa, por exemplo, um programa e comete pirataria, você não tem autorização para usar aquele programa, aquele software. Então, é diferente. Usar o software para dar aula, você tem que ter só licença, se ele não... Eu não sei exatamente se o GeoGebra é de uso livre, né? Aí você teria que me esclarecer. Mas, de qualquer forma, usar e, inclusive, disponibilizar na sua aula, gravar, por exemplo, uma videoaula explicando como usa o GeoGebra, isso não tem direito autoral, tá? Você só precisa ter autorização para usar o software. Tendo, né, essa autorização para usar, se ele não for de uso livre, se ele não for de código livre, né, aberto, você vai poder fazer o uso devido dele com os seus alunos, sem se preocupar com o direito autoral da ferramenta em si, tá? Joia. Beta, a Dulce perguntou o seguinte, na pesquisa avançada do Google, podemos buscar de acordo com os direitos de uso. Podemos utilizar as imagens indicadas sem restrição de uso ou compartilhamento? Na verdade, eu acho que ela está me... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta. Que ela pode encontrar no Google, e ela pode encontrar na pesquisa avançada, aquilo que está disponibilizado. Neste caso, é a Creative Commons. Eu posso usar, sim, desde que eu faça a referência autoral. Toda vez que a gente não tem uma indicação de uso, eu estou falando da LDA simples, que é aquela, não posso nada a não ser acessar. Quando tem direito de uso, eu estou dizendo que é a Creative Commons, é a CC BY. Basicamente isso. Salvo se no material, na obra intelectual, o autor originário indicou um outro selo, porque ele pode fazer isso também. Ele pode publicar e colocar um selo diferente. Aí você vai ter que verificar naquele selo que uso ele está te permitindo, porque não é porque está com direito de uso que eu posso usar, porque usar significa fim econômico, modificar. O que significa esse usar? Tem que saber o que o autor quis de fato. Quando ele não faz restrição nenhuma, mas ele diz que você tem direito de uso, ele está falando da CC BY, ou seja, ele está falando que você pode fazer qualquer coisa desde que a autoria, a paternidade seja indicada.
E o compartilhamento, Dulce, sempre é possível, porque o compartilhamento é o básico, é o uso para finalidade de uso próprio. Esse compartilhamento nunca é impedido. Se ele disponibilizou na internet, ele não pode impedir isso. Perfeito, Beta. E aí o Lauro, ele pergunta assim, só para confirmar mesmo, para reforçar. Na pergunta 4, acho que naquelas perguntinhas que você passou do YouTube, isso, acho que foi essa aí. A exceção, produções educacionais, certo? Calma aí. Como é que é a pergunta? Ele pergunta assim, sobre a pergunta 4 do YouTube. Sim, tá aqui. A exceção é produção educacional, certo? Não só, do artigo 46. Não só, por exemplo, você está querendo fazer uma campanha para proteger as tartarugas. Necessariamente, ela não precisa ser educacional, ela pode ser qualquer atividade sem fim de lucro. A PAI quer fazer uma atividade, ela pode utilizar a imagem, uma obra intelectual qualquer. A resposta é não, porque se ela não tiver licença Creative Commons, não pode usar, mesmo que não for ganhar dinheiro, só com a autorização do autor originário. Gente, geralmente, quando não tem fim de lucro, você encaminha um termo de licença de cessão para o autor originário ou para o titular de direito, e você consegue que ele autorize, de forma prévia e expressa, claro. Lembrando que identificar o autor ou o titular de direito na internet é a grande questão. Quem é esse camarada? Por isso, cabe uma consulta bem minuciosa. No que tange a YouTube, eu expliquei que a descrição geralmente consta quem é o detentor do direito autoral. Então, é lá que você vai encontrar a quem você deve pedir autorização. E se for CCBY, não precisa pedir autorização, desde que você diga quem é o autor. Mais alguma pergunta, Amore? Não apareceu mais perguntinha, não. Apareceu foram agradecimentos. Gente, eu é que agradeço, porque esse momento da gente aqui é um momento de tanto crescimento, e eu tenho tanta expectativa aqui no Workday 3, que está aí, que a gente possa, juntos, quem tiver oportunidade de estar com a gente, traz dúvida, mas não dúvida que eu responda, porque eu queria crescer com vocês, assim, como usar, porque eu vou trazer, assim, algumas questões de onde encontrar, como usar, e como é que você protege o seu material como professor. A ideia é só falar de material didático, falar só sobre Moodle, só sobre apostila, só sobre videoaula, só sobre audioaula, né, podcast, mas, assim, aparecem outras possibilidades. Por exemplo, o Lauro trouxe para a gente a questão do GeoGebra. Um modo de fazer diferente no GeoGebra, de algum cálculo, não vai ter direito autoral, porque a gente viu que nem tudo pode ter autoria. Mas aquela videoaula de Lauro explicando como fazer determinada coisa do GeoGebra é uma videoaula. Aquele material intelectual tem direito autoral, tem direito de imagem. Então, Lauro, traz para a gente a sua dúvida. Como que eu vou proteger? Onde é que eu vou colocar? Poxa, qual é o meu intuito em publicar esse material? E nós vamos discutir o IFES como base de referência. Mas, claro, gente, que nem todo mundo trabalha só no IFES. Tem gente que é técnico administrativo, tem gente que não é dedicação exclusiva, tem gente que nem é do IFES, tem aluno participando, tem pessoas de outros lugares, outros profissionais de educação. Então, assim, é legal que a gente traga dúvida, porque muita coisa se difere. Quando você, por exemplo, a Mari, que trabalhou tanto tempo como coordenadora de ETEC, que conhece pra caramba a questão da UAB, e quando eu produzo material para a UAB e para a ETEC? Aumentado, né? E aí, a gente vai trazer essas dúvidas também, porque acontece. E quando eu faço uma videoaula para meu curso, será que eu posso depois vender para um curso? Eu sou professora do IFES, fiz uma videoaula para os meus alunos do IFES. De quem é o direito autoral? É do IFES? Quem é titular de direito patrimonial? É o IFES ou é a Roberta? A Roberta também pode publicar vender esse vídeo? Essas dúvidas, a gente já tem maturidade para responder com vocês, e vocês já têm maturidade para entender onde é que o direito está. Era nesse lugar que eu queria chegar, no lugar comum, que a gente fizesse isso juntos, porque essas respostas, elas estão vindo muito hoje, gente, do judiciário, porque existe uma grande incógnita a partir da pandemia em relação à educação e os direitos autorais na internet. Nós, professores, estamos produzindo muito, e esses direitos autorais, gente, dificilmente
conseguem alcançar todas as possibilidades. E juntos a gente vai chegar a respostas. Algumas eu já tenho, porque já são entendimento do TCU, são jurisprudências reiteradas que eu tenho visto nesses 3, 4 últimos meses. Outras nós vamos construir juntos no IFES, para melhorar o nosso trabalho no IFES. E também para os outros colegas de outras instituições privadas, né, ou públicas também. Foi uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nesse momento. Eu estou ansiosa pelo terceiro, porque essa discussão coletiva é muito legal, né? Nós temos que encontrar, Mari, uma forma de fazer esse... A gente pode tentar fazer vamos pensar, uma interação ali mais dialógica, né? Mais rápida. Vamos ver, vamos fazer vamos pensar alguma coisa. Tem tempo. Né? Dia 4/8, ó, gente. 4, né? Uhum. Quem puder estar conosco aqui seria bom demais. Bom demais. Não é? Então, Beta, o pessoal agradeceu muito, né? Falou sobre, né, muito aprendizado, né? E realmente, né? É um mundo e que a gente está tendo a oportunidade de verificar com você de uma forma tão embasada, tão argumentada e didática, né? Como você faz suas explicações. Muito obrigada mesmo. Tá? Obrigada, gente. Eu quero agradecer a cada um participante aqui. Para a gente que vem fazer com vocês esses momentos, é super bacana ver o carinho que vocês recebem a gente, o quanto que a gente pode aprender junto, e a gente não está aqui para ser julgado, mas para compartilhar. Cara, isso é muito bom. É bom demais ter essa percepção de que, caramba, nós somos amigos, somos colegas de trabalho, educadores, queremos o melhor, queremos fazer o que é certo, não sabemos todos como fazer, mas a gente está em busca disso. Eu sei que a questão do direito, ela nem sempre é tão atrativa, né? Mas alguém tem que conhecer um pouquinho melhor disso. E a gente está aqui fazendo isso juntos, eu e esse grupo tão bacana. Eu só tenho a agradecer a cada um, gente, e pedir a vocês compartilhem mais conhecimento, desenvolvam mais conhecimento, não restringam as questões dos direitos autorais, informação, cultura, educação, isso é base para a nossa sociedade. A gente está vendo o quão importante é que a educação seja desenvolvida no nosso país. A falta dela tem uma repercussão. Muito cara, né, Beta? Caramba, é muito cara para todos nós, para a nossa sociedade, a falta da educação. Então, o direito autoral, ele não vem, na minha perspectiva de trabalho com vocês aqui, para restringir. Olha, como a gente vai fazer para ninguém ter acesso? É o contrário, meu pensamento poxa, vamos dar acesso às pessoas, vamos fazer com que as pessoas possam se educar, ter cultura, ter informação por meio do nosso trabalho. É tão lindo. E aí, falando basicamente para todo mundo que está aqui, mas muito especialmente para os meus colegas do IFES. Gente, a gente faz um trabalho sensacional. As pessoas merecem saber, eu me arrepio, sabe? Merecem saber o que a gente faz. Eu me emociono, vocês estão me emocionando. Eu tô muito feliz com tudo que eu tenho visto, o IFES e as instituições públicas fazerem como um todo, e o direito autoral vem para nos proteger como direito de paternidade, mas que eu sei que cada educador não quer restringir o acesso a nada que produz, quer ampliar de forma segura, é claro. É isso que eu quero que vocês façam isso junto comigo. Eu agradeço muito mais uma vez ao CEFOR, ao IFES, a Mari, querida, também ao Mauro e a Clara. Clara entrou aí, você viu? Eu vi, lindona, ela está sempre com a gente. Olha, gente, obrigado. Só o que eu tenho que dizer, é uma satisfação muito maior para mim, você pode ter certeza. A gente sabe, Beta, você é muito generosa. Você pleiteando isso, é porque a gente sabe que você, né? Então, você tá só externando a sua forma generosa de compartilhar o conhecimento com a gente sempre que a gente solicita, né? Tem um cafezinho aqui, coisa linda, viu? Gente, olha só, hein? Isso vai ficar gravado. Isso é o maridão. Tira o olho essa parte. Fica aqui até acabar. Sai. Fala sério, né, Mari? Chega na hora da live. Excelente. Estão chegando, fala sério. Não, e ele tem que cuidar de você mesmo. Ele está cuidando, gente. Beta, na minha agenda, o Lauro perguntou aqui que horas. Na minha agenda estava dia 5. Dia 5? Ô, Mari. Eu marquei errado.
É porque a gente ainda não fechou a programação. Não, o dia que você falar, na verdade, eu botei 4, porque eu tinha visto na agenda, mas talvez seja 5, né? É 5, então, né? 5. Uma quarta-feira. É 5, querida, 16 horas, não é? Às 16, isso aí. Desculpa, gente, tem razão. Eu coloquei errado na apresentação, é 5. Então, dia 5 às 16, já é o primeiro Orquídea de agosto. Agora né? eu choro de bebê, tomara que vocês não estejam. Mas é isso aí, gente. Agradecer a presença de todo mundo e agradecer aos colegas que a gente sabe que participam, né? Ali, o pessoal, né, os colegas do CEFOR sempre apoiando, enviando dúvidas, enviando os parabéns, né? O pessoal meio suspeito, né? Mas eu morro de vergonha, fico nervosa pra caramba. Aí quando eu entro, que eu vejo as pessoas, às vezes eu vou lá no YouTube, eu vejo os meus colegas e falo, tá legal, porque todo mundo é parceirão, né? Isso aí a gente faz diferença, tá? Eu também participo das transmissões dos meus colegas, e eu vou dizer, faz muita diferença ver a carinha de cada um aqui nessas bolinhas. Eu queria que vocês pudessem entrar com a gente aqui, né? Eu não sei se isso é possível ou não, mas tá valendo, eu gosto muito. Obrigada. Falou, brigadão, Beta, Clara, Mauro, valeu, obrigada, gente, até... vamos fazer o convite da semana que vem, né, gente, antes de desligar, só para não passar batido. Pessoal, semana que vem, cadê a programação? Gente, minha coordenadora de tecnologias educacionais vai brigar comigo se eu não fizer isso, eu tenho que fazer. E a cabeça já não está mais gravando tudo, tá? E a gente pega a colinha. Semana que vem, dia 14, às 15 horas, temos o Workday sobre questionários do Moodle, tá? No dia 22, às 16, temos mais dicas de salas virtuais, ok? Com a Mariela. E dia 29, vamos falar sobre ensino híbrido, com a professora Marise, tá? Então, anotem aí na agenda para participar, tá? A gente fica muito feliz quando vê vocês aqui, com essa participação, com essa troca, esse compartilhamento de conhecimento, tá? Muito obrigada, gente, um grande abraço e se cuidem.